Salmos, capítulo 31. Salmo de Davi para o músico Mo. A confiança em Deus. Em ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos. Livra-me depressa. Sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Assim, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me redimiste, Senhor, Deus da verdade. Odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias, e não me entregaste nas mãos do inimigo. Puseste os meus pés num lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristezas os meus olhos, a minha alma e o meu ventre, porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Fui oprimido entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como um morto. Sou como um vaso quebrado, pois ouvi a murmuração de muitos. Temor havia ao redor, enquanto juntamente consultavam contra mim, intentaram tirar-me a vida. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: Tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos ímpios emudeçam na sepultura. Emudeçam os lábios mentirosos que falam coisas más com soberba e desprezo contra o justo. Ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, a qual preparaste para aqueles que em ti confiam, na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença, dos desaforos dos homens, encobri-los-ás em um pavilhão, da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa: estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a ti clamei. Amai ao Senhor vós vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração. Vós todos que esperais no Senhor. Salmos capítulo 32. A alegria do homem perdoado. Masquim de Davi. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em seguidão de estio, Sela. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes
a maldade do meu pecado. Sela. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, essas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Sela. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresco, bresto e freio para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Um pequeno comentário a respeito do Salmos 31. Olha, Davi confiou em Deus na sua diversidade. Uma diversidade tal que até os seus parentes o rejeitava, olhava torto para Davi, né? O desprezava, né? Mas ele confiou em Deus. Não obstante, também os seus inimigos ao seu redor, querendo o matar, o destruir a sua vida, pois eram os inimigos do povo de Deus, que queriam destruir a Davi, e até mesmo os seus próprios parentes o desprezavam a Davi. Mas ele confiou em Deus. Isto, confiar em Deus diante da tribulação, é não ficar muito ansioso. Porque aquela pessoa que fica ansioso diante da tribulação, diante da luta, é porque a sua confiança é pouca. Mas aquele que confia em Deus e descansa em Deus, esse está demonstrando que está confiando em Deus e que Deus está ouvindo a sua oração e, por certo, se levantará ao seu favor. Glória a Deus, glória a Jesus. Bendito é o Senhor, que fez as suas misericórdias para com Davi, né? E para com todos aqueles que temem a Ele e guardam os seus mandamentos. Graças a Deus. E ele, por último, ele diz: esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração. Olha, Deus se alegra do nosso esforço. A Bíblia fala: a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se nós esforçar, Deus vai ver a sinceridade do nosso coração e Ele fortalecerá o nosso coração, diz a palavra de Deus. Vós todos que esperais no Senhor. E como nós esforçamos? É orando, é lendo a Bíblia Sagrada, principalmente o Novo Testamento da Nova Aliança, jejuando, vigiando, porque se tiver oração, jejum, leitura de Bíblia, não tiver vigilância, vai tudo por água abaixo. Tem que ter vigilância, tem que vigiar para não cair no laço do diabo. Amém. Comentário dos Salmos 32. Olha, Davi, ele descreve o estado do homem quando ele cai no pecado e não confessa o seu pecado. Nós temos que confessar diante de Deus, diante do pastor, sim. Quando é pecado, vamos dizer assim, graves, por exemplo, pecado que pecou na mente, um mau pensamento, uma coisa ali, pode pedir perdão a Deus, não precisa, muitas vezes, pedir perdão ao pastor. Mas um pecado, vamos dizer assim, um palavrão, um insulto a alguém que você insultou com todas as palavras, insultando o seu próximo e trazendo grande desgosto e até mesmo ira contra o seu próximo, contra você, aí você tem que pedir conselhos, pedir perdão, né, a Deus e confessar diante do pastor um adultério, uma fornicação, ato sexual antes do casamento, o jovem que tocou, você jovem mesmo,
Você aí que está encobrindo o seu pecado, seu rebelde. Se você não se arrepender, você vai para o inferno. Confesse o seu pecado diante de Deus e diante do seu pastor. E você pecou, você errou. E saia do pecado. Se reconcilia com Deus conforme a palavra de Deus ordena. Porque aqui, era a mão de Deus contra Davi. E a mão de Deus, quando pesar sobre você, sobre mim, sobre qualquer um, se não confessar o seu pecado diante de Deus, diante do seu pastor, meu irmão, não queira estar diante da mão pesada de Deus, porque dessa ninguém tira, porque Deus é o Todo-Poderoso, ninguém tira, aleluia, a mão pesada de Deus. Então, arrependa-se enquanto a ira de Deus não caia sobre você. A mão de Deus não caia sobre você. Olha, e Davi confessa e descreve a alegria dele, porque ele foi perdoado. Aleluia. Porque, aleluia, ele confessou e ele se sentiu aliviado. Olha o que Deus falou na boca de Davi. Versículo 8, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, e guiar-te-ei com os meus olhos. É Deus falando. E Deus falando também no versículo 9. Não sejas como a cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabeça e freio para que não se cheguem a ti. Então, meu irmão, aleluia, tem que se achegar a Deus e diante do seu pastor ser homem suficiente para confessar o seu pecado. Aleluia. Não vês Jó, homem sincero e reto? Você não está sendo sincero. Então você está encobrindo o seu pecado. E Deus está vendo tudo. Deus olha tudo. Se arrependa enquanto é tempo, para que você seja uma bênção, pois você não está sendo uma bênção, está sendo uma maldição, como Acã na congregação do povo israelita ali foi uma maldição. Assim você está sendo. Porque o joio no meio do trigo é como um câncer que contamina o rebanho pelo pecado. Então se arrependa e seja ovelha e não bode. Versículo 11. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós os justos e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Está aí a alegria do homem que é perdoado, que deixa o seu pecado e confessa diante do seu pastor. Alegria de um homem perdoado. Alegria daquele que serve a Deus de todo o seu coração. Que Deus abençoe a todos. Ficam na santa paz do Senhor Jesus. E vamos ler principalmente o Novo Testamento, a Bíblia Sagrada. Deus os abençoe em nome de Jesus.